Tem uma pergunta que eu faço para praticamente todos os pacientes que chegam na minha consulta. Quantas vezes você usa o banheiro para o número 2 por semana? E sabe o que geralmente eu escuto? Nutri, eu uso 2 vezes. Eu uso 1 vez por semana. Eu só uso o banheiro quando eu tomo café. Nutri, quando eu viajo, eu simplesmente não consigo usar o banheiro. Então, se eu viajo por 1 semana, é 1 semana sem usar o banheiro. E o mais curioso é que muitas vezes a pessoa fala isso como se fosse uma característica da personalidade. Meu intestino é preguiçoso. Mas eu preciso te contar uma coisa importante. Seu intestino não é um traço de personalidade. Na maioria das vezes, é um sintoma. Talvez o seu corpo esteja tentando te avisar isso há alguns anos. Antes de começar esse vídeo, para quem não me conhece, eu sou Gabi Colombo, sou nutricionista, intolerante à lactose e possuo sensibilidade ao glúten não celíaca. E hoje nós vamos conversar sobre os principais motivos que podem estar deixando o seu intestino preso e por que simplesmente comer mamão e ameixa nem sempre resolve o problema. Primeiro, vamos quebrar um mito de uma vez por todas. Usar o banheiro todos os dias não é obrigação. Existem pessoas completamente saudáveis que usam o banheiro 2 vezes ao dia e outras que usam o banheiro em dias alternados sem qualquer problema. O problema não é apenas a frequência, e sim o conjunto da situação. Independente se você usa o banheiro todos os dias ou 2 vezes por semana, se faça a seguinte pergunta: você faz força para usar o banheiro? As fezes parecem pequenas pedrinhas? Você sente que ainda ficou algo para sair depois que usa o banheiro? Sua barriga fica dura ou estufada? Você sente desconforto ou alguma dor ao evacuar? Se a resposta for sim para pelo menos 2 delas, provavelmente existe uma constipação, mesmo que você consiga usar o banheiro todos os dias. Um outro erro muito comum é acreditar que prisão de ventre acontece apenas por falta de fibra. Na verdade, o intestino é muito mais complexo do que isso, tá bom? Ele funciona quase como uma linha de produção. Se uma etapa falha, tudo que é atrás costuma acumular. E existem vários pontos dessa linha que podem falhar. E talvez a principal vantagem de descobrir a causa do seu intestino preso seja parar de viver apagando o incêndio. Porque a maioria das pessoas está tentando resolver constipação da mesma forma há anos. Mais café, mais ameixa, mais laxante, mais chá, e até pode funcionar por um tempinho, mas depois para, porque o problema nunca esteve necessariamente na evacuação. O problema estava no motivo pela qual a evacuação não estava acontecendo. E aqui aparecem algumas das causas mais comuns. Talvez você esteja consumindo pouca fibra. Sim, isso pode acontecer. Talvez você esteja consumindo fibra suficiente, mas pouca água. Talvez você pode passar o dia inteiro sentado. Ou talvez você esteja ignorando repetidamente a vontade de usar o banheiro porque está no trabalho, está na faculdade, está fora de casa. Ou até mesmo talvez exista um medicamento contribuindo para isso e você ainda não sabe. Talvez seja até mesmo uma síndrome do intestino irritável, ou até mesmo exista um excesso de restrições alimentares que reduziu drasticamente a variedade alimentar e prejudicou a sua microbiota intestinal. Percebe como o intestino preso não é simples? Ele é um sintoma. E sintoma tem causa. Agora eu quero te mostrar o erro mais comum. Você fica 3 dias sem usar o banheiro. No 4º dia você entra em desespero. Toma laxante, café em jejum, consegue até usar o banheiro. E aí você respira aliviado. Ufa! Consegui usar o banheiro. Então você senta, respira, vida que segue e espera o problema voltar a repetir exatamente o mesmo processo. É como se uma luz vermelha acendesse no painel do carro e a solução fosse apenas colocar uma fitinha em cima da luz para não enxergar mais esse aviso. O problema continua lá, só que você deixou de ver. Só que o jeito certo é investigar o que está impedindo o funcionamento normal do seu intestino. Existe água suficiente no seu corpo para formar as fezes macias? Existe fibra suficiente para dar volume? Existe movimento corporal suficiente para estimular esse intestino? Existe horário para evacuar ou você sempre está correndo? Existe algum medo ou desconforto de utilizar banheiro fora de casa?
porque tudo isso acontece muito mais do que as pessoas imaginam. Tem gente que passa 8, 10 ou até 12 horas segurando a vontade de usar o banheiro. E aí o intestino entende o recado. Se toda vez que ele manda um sinal para usar o banheiro você ignora, aos poucos ele simplesmente para de avisar com a mesma intensidade. Um outro erro extremamente comum é aumentar drasticamente a quantidade de fibras sem aumentar a quantidade de água. É praticamente a receita perfeita para produzir mais gases, mais estufamento e mais constipação. A fibra sem água é como tentar empurrar um caminhão carregado em uma estrada sem asfalto. Não importa a força que você faça, ela simplesmente não anda. Na verdade, até pode andar, só que com muito, mas muito mais dificuldade. Então, eu vou te dar um pequeno passo para você começar durante os próximos 7 dias e observar algumas coisas. Primeiro, quantas vezes oficialmente, realmente você usa o banheiro? E aí, quando você usar o banheiro, como está a consistência dessas fezes? E principalmente se existe esforço, dor ou sensação de evacuação incompleta neste momento. Essas informações dizem muito mais sobre a saúde intestinal do que simplesmente controlar quantos dias você ficou sem usar o banheiro. E se existe uma pergunta que eu gosto muito de fazer é: desde quando nós começamos a considerar normal passar 4 dias sem usar o banheiro? Desde quando dor de barriga frequente virou rotina? Desde quando barriga estufada, dura de cocô, todos os dias virou algo esperado depois de refeição? Desde quando barriga estufada todos os dias virou algo esperado depois das refeições? A verdade é que muitas pessoas não percebem que reduziram a própria qualidade de vida aos poucos. Pararam de viajar tranquilamente, pararam de sair para comer, passaram a escolher roupas pensando no inchaço abdominal depois de comer. Pessoas que passaram a organizar a rotina em torno do funcionamento do intestino. Mas não precisa ser assim. Na maioria das vezes, o intestino preso não é o problema. Ele é só um pedido de socorro. E aí, quando você entende esta mensagem, finalmente você consegue tratar a causa e não apenas o sintoma. Bom, eu espero que esse conteúdo recheado de informação e tapa na cara tenha feito sentido para você. Então, se você gostou, deixe o seu like, mas se não gostou, não deixa nada, tá bom? Me conta aqui nos comentários por quanto tempo você fica sem usar o banheiro. E se você já encontrou o problema, deixe seu pedido de socorro. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Se você quer mais conteúdos como este, me siga aqui no YouTube, nas minhas redes sociais, tá aqui na descrição do vídeo. Muito obrigada, um beijo da Gabi. Tchau!